Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, paz e fogo. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em seu coração e lhe conduzir para a vida eterna. Hoje, terça-feira, 11 de julho de 2023. Dia que a Igreja faz memória a São Bento. Senhor, porção de minha herança e minha taça, tende em mãos o meu destino. Coube-me por sorte a boa parte, sim, é bela a herança que me cabe. Verei justificado vossa face, ó Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais um dia que se inicia juntos através da oração. Em oração, iremos refletir a palavra que ilumina, palavra que guia, palavra que nos fortalece. Quando de fato deixamos ela enraizar em nosso coração, em nossa alma. E o Evangelho que acabamos de ouvir, diante de um acontecimento, diante de um milagre que Jesus realiza, temos duas situações que nos levam a refletir sobre elas. Multidão que viu, aquelas pessoas que de fato acreditaram em Jesus, aquelas pessoas que de fato buscavam em Jesus algo para suprir suas necessidades, porque Jesus o escutava e também elas escutavam com total ardor o que Jesus falava. Elas iam ao encontro de Jesus porque sabia que ali iria ser alimentada. Não falo do pão material, mas alimentada do pão espiritual. E eles, vendo que Jesus realiza o milagre, curando aquele mudo, expulsando dele demônio, elas ficam maravilhadas. Elas se encantam cada vez mais. Por outro lado,
Os fariseus que ali se encontravam não se abrem para a graça de Deus, têm o coração retido em suas próprias doutrinas, em seus próprios pensamentos, não se abre para aquilo que Jesus traz, para aquilo que Jesus mostra, para aquilo que Jesus realiza. Talvez o medo de perder o seu lugar de destaque, talvez o medo de ser excluído, fizeram esses homens se tornar rancorosos. E eles criticam a atitude de Jesus. Vai dizer que Jesus expulsa o demônio porque ele faz parte dos príncipes dos demônios. Não tem como um reino ficar dividido em si mesmo. Será ruína completa. Mas os fariseus, eles não aceitaram o poderio de Deus. Eles não aceitaram experimentar aquilo que Jesus realiza, aquilo que Jesus realizou e continua realizando. E hoje também, em nosso tempo, existem essas duas situações. Permanecem ainda essas mesmas duas situações. Há pessoas que acreditam no poderio de Deus, que se abre para a graça acontecer, e aquelas que se travam, que não acreditam. Talvez o poderio da ganância, o rancor, a discórdia, a intolerância tem sido tão grande que muitas das vezes tem tomado conta do coração e da alma das pessoas, levando-as a esquecer verdadeiramente de sua história, esquecer verdadeiramente de onde veio e não se abre para a graça de Deus acontecer. Não se abre para a busca constante de Deus na oração. Amados irmãos e amadas irmãs, é preciso voltar em nossas raízes, é preciso voltar, estar na presença do Senhor, deixar-se Ele falar em nós, ouvi-lo verdadeiramente, ter essa atitude dessa multidão que ia ao encontro de Jesus para saciar-se do pão espiritual, do pão que nos alimenta verdadeiramente, e não ir para ter outras ideias próprias de si próprio, condenando a Deus muitas das vezes sem deixar Deus agir em ti, fazendo como os fariseus que não se abriu para Deus, que não se abriu para aquilo que Jesus trouxe, simplesmente condenou, simplesmente o criticou. Que não sejamos isso, que não tenhamos essa atitude, que nós possamos experimentar verdadeiramente a graça de Deus. E nós somos convidados a edificar cada vez mais o Evangelho. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Sim, a messe é grande. Existem lugares onde Deus nunca foi falado. Nunca ouviram falar de Deus. É preciso de cada um de nós para podermos levar Jesus a essas pessoas. Mostrar a essas pessoas o amor de Deus, a misericórdia de Deus que emana, que transforma e que nos dá vida. Sejamos, pois, trabalhadores
do grande reino, reino de Deus. Assim como São Bento, que hoje fazemos memória, tenhamos a mesma atitude de simplicidade, de prudência, de severidade e brandura, liberdade e sujeição. Que tenhamos Ele como exemplo para edificar nossa vida, edificar nossa casa. Que permaneça sobre nós a bênção desse nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.